Vamos começar para passar mais uma tarde junto a sabedorias da Kabbalah. Hum. Estamos em uma época, num momento do ano, onde muitos de nós precisam atender uma demanda, chamamos a demanda do outro, né? Precisa atender uma demanda social, cultural, às vezes religiosa, que está relacionada ao Natal, né? Reunião familiar e em alguns casos é muito esperado, em outros casos é rejeitado, não é esperado, mas acaba sendo um compromisso que, segundo relatos, a pessoa se obriga a cumprir. Temos de todo, né? Por isso que atendemos sim e usamos essa força nesta época, nesta data. Não desconhecemos isso, usamos para crescer. Alguns já usaram para crescer, outros não. Para alguns é motivo de não de crescer, sino de, ao contrário, de ficar pequeno, ficar acuado, ficar raivoso, ficar irascível. Assim como a religião deixou pequeno o Cristo, lá no verso, né? O deixou lá, eh, o deixou lá como uma criancinha, né? E muitas pessoas se sentem assim no Natal. E se, bom, durante o ano eu não sei o quê, mas no Natal eu tenho que fazer aquilo. Eu preciso cumprir com a família. Em alguns casos, não digo em todos, mas se escuta cada vez mais isso, né? Como uma obrigação. E a obrigação vem por quê? Porque não se entende. Tudo que seja uma obrigação, algo incômodo, uma dor, algo que se entende como um sacrifício. É bom, se Cristo se sacrificou por nós, como não me sacrificaria um Natal para estar com gente que talvez não desejaria estar durante o restante do ano, né? Então, todas essas situações, todas essas palavras, todas essas questões se relacionam eh, a isso, a não entender por quê, não entender de onde isso vem e não entender o que eu posso fazer com isso para torná-lo algo útil, uma ferramenta útil. E para torná-lo útil, primeiro tenho que torná-lo sutil, sutil, senão não consigo torná-lo útil. Sutilizo, faço um trabalho químico para depois utilizá-lo. Todo é utilizável, absolutamente todo. E algumas coisas, como esta que nós vamos abordar hoje, são totalmente utilizáveis, inclusive desde o ponto de vista cabalístico, certo? Então, nesta data, neste momento do ano, para que não seja mais uma repetição, e muito menos uma repetição daquilo que nós desejamos que aconteça, ou que não desejamos diretamente, e não teníamos que colocar uma máscara ou uma careta para aparecer em determinadas reuniões. Se eu puder, então, contribuir com esse grau de areia para isso, vou ficar feliz. E acredito que vocês também. Então, aonde que começa tudo? Para tentar explicar e que isto se entenda de uma forma clara. No ponto onde deixamos, onde terminou a reunião anterior, né? As danças da luz. Explicamos que danças da luz, entre muitas luzes, nomeamos várias luzes, mas explicamos que os nomes da luz dependem de onde ela está localizada. De onde e de que lugar nós vemos essa luz, primeiro. E onde ela se localiza? Para que seja chamada, por exemplo, Or Nimi, Or Pashut, circundante, luz interna, luz externa, Or Makif, a luz oculta, todas as luz, por exemplo, Ora Ein Sof, a luz infinita, a luz é uma. Esto é o que explicamos e daqui que nós retomamos.
não são muitas luzes, é uma luz. Ah, mas na árvore da vida tem muitas luzes. A árvore da vida é um fractal, é um mapa, é uma árvore sem folhas naturais, mas com outro tipo de folhas, que justamente representa a luz que entrou em um vazio, nosso vazio. Vamos relembrar, a través do CAF, esse raio poderoso de luz que se injeta num vazio. ¿Cómo podría haber un vacío? Estaba todo lleno. Porque hubo una autocontracción, un acto de contracción, de autocontracción de la luz, para que hubiese espacio para, y aquí sí comienza, ¿no? Para se movimentar. Você podría se movimentar en una sala totalmente fechada y cheia? No, no tendría espacio, ¿no es? Por eso no existe movimiento no mundo da luz, que llamamos Ein Sof, o infinito. O infinito é um espaço, eu escuto por aí às vezes falar que é um espaço cheio de luz. Não, não é um espaço cheio. Porque se fosse cheio, precisaria existir o vazio, ¿se entende? Teria que ter um estado de vazio para que existisse um estado de cheio. É um estado de completude. Não, porque para que existisse o completo, teria que existir o incompleto. É um lugar onde tem energia. Agora pensamos para nós, né? Para dentro de nós. Será que no Ein Sof, na luz infinita, tem muita energia? Impossível. Zero. Não há energia. Apesar de que é o que as pessoas buscam, né? Eu quero energia porque energia do Criador, energia criadora. Não, essa seria pseudo-energia, energia do mundo físico, mas não é energia criadora. A energia da criação, que chamamos energia infinita, a partir de un punto, cuando se transforma en energía infinita, Ein Sof, or Ein Sof, luz infinita, ya no es energía, porque falamos que no tiene espacio, no tiene espacio para se movimentar. Falamos que ni siquiera está lleno, está pleno, es un estado pleno, sin espacio de movimiento. Quiere decir, si no hay espacio, no hay movimiento, no hay energía. A energia nasce no desejo. Só pode haver energia onde existe desejo, porque o desejo faz com que algo se movimente. Não importa qual, desejo de dar, desejo de receber, desejo de compartilhar. Aí temos as três colunas da árvore. Mas tem que ter desejo. Desejo de voltar a Malkuth, desejo de ascender a Keter, desejo de compartilhar, de ter amigos, de ter dinheiro, de ser espiritual, desejo. O desejo movimenta a energia. Se não tem desejo, não. Então, já temos, sabemos algo agora. Sabemos algo. Continua entrando gente aqui. Sejam bem-vindos. Já temos algo claro. Não tem movimento no mundo infinito, no Ein Sof. Não tem desejo, não existe o tempo. Tempo e movimento não existe. No, da forma que nós o vemos e o conhecemos. Ao longo do tempo, algo se movimenta para alcançar um desejo no mundo material, no mundo físico, das 10 emanações. No mundo infinito, não existe tempo, não existe espaço, porque está todo pleno, não cheio, pleno. Não existe energia e não existe desejo. Bom, mas peraí, é todo pelo qual eu vivo e eu me movimento, porque eu quero coisas, porque se eu não tiver um objetivo, para que eu vou viver? Bom, aqui neste mundo sim, neste mundo funciona assim, mas já falamos que este mundo, aquele que é a luz, está plena em seu infinito, e aí também vamos agora a evoluir no conceito. Poderíamos dizer, numa aula iniciante, em seu infinito desejo de dar. Mas falamos que não existe desejo. Então, vamos mudar a palavra. Em sua infinita qualidade de dar. A luz, or Ein Sof, infinita, possui uma qualidade. Essa qualidade é dar. Ela não quer receber. Não só não quer, não tem espaço para receber.
no podría recibir nada. ¿Se entiende? Yo creo que todo esto o vamos pensando a la misma hora, por eso que voy hablando a veces, hasta 2 veces y de diferentes formas, para que lo pensemos y después lo apliquemos en determinadas cosas, ¿no? Entonces, en un lugar donde no existe espacio, no existen las dimensiones. Ni 6, ni 10, ni 11, como la física afirma que existen aquí, 11 planos de dimensiones, no tenemos, porque no hay espacio, no hay movimiento, no hay deseo, no hay tiempo. Ese es el espacio infinito, ese es el mundo infinito. Esa es a verdadeira luz. Acho que muitos de nós deseja se unir. Para se unir precisa de muita energia. Está visto, né? Que as pessoas só buscam energia. Mas o que acontece se chegassem lá no portal do infinito, ou da luz suprema, ou da luz divina? Bah, de Deus, vamos falar, de Deus. Se chegasse lá nos pés de Deus, teria que abandonar todo pelo que veio andando e buscando a vida toda. Luz, energia, vibração, frequência, tempo para fazer coisas, espaço. Vocês ouviram as pessoas que eu quero meu espaço para ser espiritual porque não me dão espaço. Todo eso no tiene nada a ver con espiritualidad, o sea, con lo divino. Sí, como mundo físico, cosas que você quer conquistar, tudo bem. Mas não tem a ver com o divino, porque quando você chega lá naquela porta, você vai encontrar que todo isso no, directamente não existe. Não tem uma, não tem uma definição. E aqui vem a outra parte. A luz não deseja porque não quer desejar? Não. Na verdade, não deseja porque não conhece o desejo. Cuando alguien dice no deseo nada, la verdad está falando que no deseo nada. No deseo más nada. Duas negações. Menos por menos mais. Ou seja, se eu não desejo nada, desejo todo. Se eu digo não a nada, estou dizendo sim ao todo. Então, tudo o que nós falamos, fazemos, expressamos, buscamos aqui, nos desconecta completamente de lá, seja que exista um lugar aqui e lá. Então, para entendê-lo melhor, sempre falamos da alma e do corpo. O corpo, como os desejos finitos, desejo por vibração, desejo por frequência, desejo por solfejo, desejo por energia, desejo por aquele, o corpo. Só pode ser o corpo que deseje tanta coisa. Até por luz, desejo por luz. Eu agora me iluminei para as pessoas, eu despertei. Aham. Se você despertou e se iluminou, então você é luz. E se você fosse luz, qual seria a primeira coisa que você faria? Seria dar, porque a luz só busca dar. Então a pessoa diz, eu despertei, agora eu vou buscar não sei o quê, agora eu vou... E vas pedidos e pedidos e pedidos. Só pode estar se afastando da luz, não se aproximando. Esse não é nenhum despertar. A lista de ano novo é uma forma de se afastar da luz, porque declara um vazio. Aonde entra aquele raio desde o Ensof? No vazio, porque se autocontrai e gera um vazio para que possa existir o desejo, para que possa existir o movimento, para que você possa ter um mérito de alcançar determinadas coisas e de dar. A luz tinha muito desejo de dar, só que também não tinha para quem dar em um espaço completamente cheio. Então se cria a partir do Sinsum, da criação inicial, segundo a Kabbalah, se cria este espacio. A través de ese rayo de luz, de nuevo, este espacio donde sí podemos recibir, dar, mas lo que no podemos y no deberíamos es nos autoenganar, de que soy luz, más de dar. Y si você observa, y todo esto tiene a ver con estas datas, de dar presente, de recibir, de hacer listas, ¿se entienden? O mais interessante disso todo, e você já tem uma mente, um coração e um espírito mais evoluído, senão não estariam aqui, isso, certeza, é que as pessoas pedem coisas, pedem, fazem listas, mas o que menos pedem
é força, e pedem força, né? Força. E a força que mais se precisa é para dar. Porque se não fosse que se precisa força, convencimento, força, atitude, estar realmente e verdadeiramente desperto para dar, todo mundo estaria dando. Y todo el mundo quiere recibir. Por eso todo el mundo se identifica como buscador. Y por eso tentamos construir un lugar de encuentro, para que todos se encontren. Ajá. Muita mais força se precisa para dar do que para receber. Porque para dar você precisa ser luz. Então já nomeamos o corpo com seus desejos. Podemos identificar neste mundo físico uma parte, um pedaço dessa luz, desse CAF, desse raio? O que sabemos até agora? De la Kabbalah ya un poco más avanzada, que el rayo entró con tanta fuerza que quebró los vasos. ¿Mm? Quebró los vasos, los recipientes. Los recipientes no solo no se llenaron de luz, como era pretendido pelo Ein Sof, pela luz infinita, criar un espacio donde todo fuese, sino que quebró los vasos y a luz acabó se perdiendo nos mundos. ¿En cuáles mundos? Os 10 mundos que fueron criados, que nós conhecemos como 4 mundos da árvore da vida, mas na verdade são 10 sefirot, 10 dimensões. Nessas 10 dimensões a luz foi caindo, se perdendo. Este conceito é fundamental, se chama Nitzotzot, as faíscas de luz ou a luz que caiu e se perdeu e se espalhou. Mas na verdade não se perdeu, não pode se perder, nenhuma parte da luz pode se perder. Toda a luz tem que retornar em algum momento. Então, nossa missão, e isto já falamos em algumas aulas, é recuperar essas faíscas. Certo? Me acompanham até aqui? Recuperar as faíscas de luz que se perderam por causa da quebra dos recipientes. Os recipientes não aguentaram neste vazio e quebraram. Então, tínhamos um espaço pela primeira vez vazio, que agora está cheio de luz misturada com escuridão. Temos um mundo dual, dividido, que não está errado, não está certo, é o que temos que trabalhar. E nesse trabalho nós estamos. Agora, voltando ao assunto, qual parte da luz desce? Essa luz que se perde, e há uma luz que não se perde, que está bastante organizada, só que está escondida na maioria dos casos, que é a nossa própria alma. Nossa própria alma faz parte desse mundo infinito. Quanto que nós temos dessa luz, desse mundo infinito? É impossível saber, porque também nem sabemos se essa luz do Or Ein Sof é externa ou interna. Se nós estamos vendo o interior do infinito, ou estamos vendo apenas uma... Porque a luz é inteligente, né? Podemos estar vendo só um externo, uma parte externa, também uma clipot, uma casca, uma camada. Mas já que falei de clipot, o clipot são as camadas que nos separam dessa luz infinita e que temos que trabalhar, reconhecer, trabalhar, entender. Então, qualquer tipo de sofrimento, de dor, de distanciamento com essa luz é por falta de entendimento, é por falta de compreensão de como funciona o sistema. Então, nós temos uma alma que compensa essa escuridão do corpo, esse querer sempre só para reter, para mim, lista de ano novo, pedido, pedido, força para ter mais. Esse é o corpo. A alma deseja o quê? Mesmo que não consiga se manifestar em mim, em você ou em muitas outras seres. A alma deseja dar, porque é uma porção daquela luz. Ela só quer dar. Mas aqui vem a parte interessante onde unimos também. Se a alma, então, vem de um lugar onde não existe tempo, movimento, espaço, desejo, cheio, vazio, lindo, feio, bom, ruim, então a alma não conhece isso. Quando você se dirige a um mundo superior, a tua própria alma, a teu ser superior, com pedidos ou com manifestações de carência, essa tua parte não entende isso, porque não entende de problemas, não entende de espaços vazios.
tua alma preenche todo e estaria num estado de total plenitude se você não atrapalhasse com os desejos do corpo e com as imediatices do corpo, com o imediato. Eu quero agora. Eu não sei o que eu quero, mas quero agora. Esse é o mundo moderno, né? Todo rápido, fast food, eu quero agora, o rápido é melhor. Me dê espiritualidade, inclusive fala, me dê agora. Claro que não é espiritualidade. Então, me faça um pedido, eu quero agora. Quando que vai acontecer? Até pessoas que entram nos grupos de criação de realidade, né? Mas quanto que vai demorar? E você entende que existe todo um círculo de transformação que vai levar anos, se entramos desde esse lugar. Agora, se entramos desde uma percepção de que somos luz, de repente não demora nada, porque se somos luz, o primeiro que nós vamos a manifestar é quanto que eu posso dar para este grupo? Quanto que eu posso dar para a minha profissão? Quanto que eu posso dar para meus filhos? Quanto que eu posso dar para meu parceiro ou parceira? Quanto que eu posso dar para a escola onde eu estudo? Estamos fazendo uma inversão, né? De imediatamente a luz te identifica como seu parceiro, porque você está se colocando no lugar de luz. E isso é de efeito imediato. Só que é tão difícil que a pessoa o entenda, e quando eu falo da pessoa, falo da parte do corpo. O faraó, aquele que segura os escravos, né, o tempo todo, que criou um mundo de escravos, não é uma barreira, uma camada muito grossa para atravessar. Desde o estou aqui para receber porque mereço, a que eu posso dar para esse ambiente, esse lugar, essa família, essa casa, essa escola, essa empresa, onde eu comecei agora. E como entram as pessoas nas empresas? Quando eu vou receber? E no dia que recebem, falam assim, mas é pouco, eu quero mais. É só desejo de receber. Se esse ser, por um instante, pensasse, o que eu tenho de melhor para dar para esta empresa para crescer junto? E para que juntos possamos dar o que viemos dar para os clientes, para o mundo. O que eu fabrico, produzo, inventei? Isso é o que eu tenho que dar para o mundo. Isso é o que eu vim dar para o mundo. E toda pessoa que entra nesse sistema, se não entra com essa ideia, primeiro o dono tem que ter essa ideia, né? Quem comanda. E depois todos têm que ter essa ideia, os que entram na empresa. O que nós podemos dar? Porque o receber vai ser uma consequência irremediável, vamos dizer. Mesmo que você não queira, você vai receber e vai receber muito. O problema é a consciência com a que entramos. Se preparar para, desde um lugar completamente diferente onde entramos na maioria das situações, inclusive no Natal, inclusive no final do ano e no novo ano. Entramos com mentalidade de pedintes, de pobres, de escravos, de carentes, de não tenho, não posso, que tomara que o ano que vem seja melhor, porque eu quero um ano melhor. Toda uma mentalidade de pedinte, de pedir, por favor, de suplicar, que eu quero mais. Não. E se entrássemos com uma outra mentalidade? É um teste. Você vai ter mais anos, tenho certeza pela frente. Você é espiritual, vai viver muito bem no próximo ano e no próximo, mas esse viver bem e esse resultado esperado e essas conquistas poderiam vir muito mais potenciadas se você entra com uma mentalidade de dar. O que eu tenho para dar para esse 2026? O quanto que eu posso dar? Não posso dar mais. Por que só isso? E em que vou dedicar o restante do tempo a investir? Não posso dar mais. Através de. Aí que está o ponto. Através de meu emprego, através da minha família, através de meus filhos. Entregar para o mundo um filho preparado, não só em estudos, preparado mentalmente, que saia para o mundo com essa mesma consciência de dar, aí você está dando também. Em qualquer posição que você se encontre, você tem a grande chance de dar para o mundo, para o universo, dar o que você tem de melhor. E dito isso, entramos então en este grande universo de luz, de representação da luz, do que entendemos em Kabbalah que acontece na primeira transgressão, quando Adão foi
expulso y, y en un momento también se encuentra con que los días comienzan a ser menores, más escuridão, después que fue expulso, después de la transgresión, él entiende e imagina que por causa de eso o mundo iba a desaparecer. ¿Mm? Y los días comienzan a encurtar, a encurtar, a encurtar y fica apavorado. ¿Eh? Como a maioria dos povos antigos, ficaban apavorados até que os últimos días de dezembro, para esta época, hacían alguma cerimônia, algum ritual com luz, o próprio Adão, que faz fogo, e ao redor do fogo ele vai jejuar 8 dias. Bom, em alguns lugares colocam que ele fez orações, enfim. No Talmud está escrito isto, Na Bodhasara está escrito que Adão tinha muito medo de que o mundo desaparecesse porque os dias estavam encurtando. Ou seja, solstício de inverno. Mas os dias começam a se alongar de novo depois. E Adão, assim como as tradições mais originárias, acreditam que começam a se alongar de novo porque ele está fazendo rituais de luz. E não porque existem 4 estações e a Terra se afasta e se coloca em uma posição determinada em relação ao Sol. Não, não. Só porque eles fizeram os rituais durante alguns dias. E dali também deriva uma festa romana, que é a Saturnália, a festa da agricultura. Bom, algumas fontes citam a origem da árvore de Natal, justamente naqueles momentos, né? Naquelas festas. Mas é anterior ao arquétipo, porque os arquétipos já estão inseridos em nós. Então, consciente ou inconscientemente, os reproduzimos, assim como reproduzimos os mitos. Os gregos eram muito inteligentes em criar mitos, porque era para que na consciência e na cabeça das pessoas esse mito começasse a funcionar como uma verdade. E a partir dessa verdade, num nível mais sutil, as culturas, os povos, as pessoas criavam algo diferente. Então, nós temos hoje um arquétipo que é a árvore de Natal. E a árvore é um arquétipo universal. Na árvore, por exemplo, nos Vedas, a árvore invertida, com as raízes buscando energia nas alturas, a árvore Yggdrasil das culturas nórdicas, de 9 mundos, né? Numa árvore que se caía ou se destruía ou acontecia alguma coisa, iria ser o fim, né, da cosmovisão nórdica. E árvores, e árvores, e árvores, na maioria das culturas, porque a árvore é um arquétipo de união entre o céu e a terra. É um lugar que pode ser escalada, podemos subir numa árvore e ver a vida, o mundo, a cidade de uma forma diferente, não é? Então, diferentes tipos de árvores, eh, representando diferentes tipos de coisas. Na Saturnália, na festa romana, não tinham uma árvore, mas eles tinham a floresta, né? Os bosques como lugares sagrados. E usavam galhos também naquelas festas, e usavam... Por que naquela época e naquelas festas? E naqueles momentos estamos falando de comemorar a luz no solstício de inverno. Porque... E por que determinadas árvores, né? Porque nos países nórdicos, ou estamos falando onde é solstício de inverno, e as noites ficam mais longas, a escuridão fica maior, determinadas árvores, como os abetos, não permanecem, né? Não desaparecem, se mantêm verdes. Por isso temos essa árvore também na árvore de Natal. Mas isto, como eu falei, vai nos primórdios, nas origens. Nas origens, onde o maior medo da humanidade é o medo da escuridão. É o medo do escuro. É se perder no escuro. Por isso todas essas festas pagãs, inclusive festas na Idade Média, se faziam representações quase teatrais, como se fosse um teatro, de dia 24 de dezembro do Gênesis, da criação.
porque era o dia de Adão e Eva, que depois ficou embaixo do dia do 25 de dezembro, o nascimento de Cristo. Todas essas festas, todas essas comemorações, esses dias foram depois de muito tempo, né? Foi superposta outra data que hoje se reconhece e se comemora acima de aquelas primitivas. Mas as primitivas, primigênias, tinham uma razão de ser, né? E nessas representações que se faziam nos pátios dos templos, por exemplo, por que se faziam representações teatrais? Porque as pessoas não sabiam ler. Então, alguém representava essas cenas, colocava uma árvore que não era, por exemplo, uma macieira, porque nessa época não tinha maçãs, então colocava de repente um abeto e um pinus e de ali pendurava umas maçãs. Já vamos entendendo a origem das maçãs que representam o quê? Representam Geburá, né? Representam o geburático. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais disso para ilustrar, né? Quero mostrar mais outras coisas que, a nível simbólico, fazemos ou fizemos durante muito tempo e não as relacionamos com uma evolução espiritual, com um caminho. Afinal, a árvore de Natal é um caminho. Eu quero mostrar um pouco mais isso. É um caminho, depende como o simbolizamos, depende de como o conscientizamos, depende como o entendemos. Tudo isso que eu falei antes, entender, conscientizar, iluminar, resolver, observar, escutar, todas essas questões que prácticamente não se consideram, porque o que se considera acima de todo é pedir. Voltamos a esse assunto, né? A primeira conclusão, eu diria a primeira porque foi vamos decir, a conclusão que fizemos de todo o que foi apresentado, mostrado em relação com a luz, que toda energia se movimenta, que se movimenta é para a satisfação de um desejo determinado. A partir daqui entendemos duas coisas fundamentais, né? A primeira, que o que separa cada um de nós do estado de energia plena são nossos desejos e o tipo de desejo. Pois, a partir da existência do desejo é que a energia se movimenta. Segunda coisa, a partir daqui entendemos que o potencial de todos nós é o mesmo. O que separa cada um de nós do estado de completude total é o fato de se enxergamos o sistema com amor ou com medo, porque afinal são as duas únicas emoções fundamentais, não é o bem e o mal. Então, se quando nos comportamos como luz ou no espaço infinito não existe bem ou mal, mas existe o amor. O medo só existe aqui. Por isso são as duas emoções fundamentais. O que nos separa desse mundo pleno ou dessa plenitude total não é a falta de amor, é o medo. O medo é o que faz com que não consigamos amar a nós mesmos e a todo o nosso entorno ao ponto de dizer o que eu tenho para dar. Quando desejamos desde a perfeição do amor, não há lugar para sofrimento, porque estamos replicando o Ein-Sof, o mundo infinito, onde todo está preenchido, sem espaços para dúvida. Nosso espaço preenchido, 100% não há divisões. Quando desejamos desde o medo, automaticamente abrimos a porta a um outro lado, o lado do que poderia acontecer, porque tenho medo. E tenho medo da escuridão, é o mesmo que Adão pensou, né? Tenho medo que o mundo acabe, porque os dias estão ficando mais curtos. Então eu tenho que fazer fogo, tenho que inventar algo, tenho que fazer um ritual. E de onde vêm esses rituais, todos esses inventos e muita... Do medo, não da luz. Porque se fôssemos e pensássemos e atuássemos só como luz, desde o amor e desde o dar, não haveria nenhuma necessidade de nada, ni de ritual, de nada, absolutamente. Porque estaríamos cheios. Se consideramos cheios um estado possível, porque o cheio também entra nessa dualidade do vazio. Então, plenos. Por isso que eu escolhi a palavra plenos, né? Só para resumir aqui o que estávamos falando de desejos, no mundo dual aqui, existem os desejos do corpo e os desejos da alma. Por isso, desejar trascender este mundo é desejo de alma, que nos aproxima
de volta, como um retorno à luz e da plenitude. E desejar apego à matéria é desejo do corpo, que nos afasta da luz e da plenitude e da totalidade, nos afundando na dualidade, a fragmentação e na noção de seres separados. Esse é o principal motivo. Só podemos enxergar o sistema com amor quando entendemos que esse sistema é perfeito e que a dualidade é uma característica destas dimensões, das 10 dimensões. Não temos chance de enxergar todo com amor desde um lugar dividido. Dizer, bom, mas eu não sei, será que o mundo é assim? Será que é melhor? Será que é pior? Ah, então vou dar amor pleno. Não, porque as duas coisas é um paradoxo. Né? No mundo da luz, ou seja, da alma, não existe bem ou mal, e muito menos problemas ou dificuldades. Isso reforça ainda mais a teoria de que pedir coisas ao universo, ou a algum Deus, ou à luz, ou ao divino, ou ao céu, não só não faz sentido, sino que pelas leis do próprio universo fará sempre o efeito contrário ao desejado. Por eso que as listas de desejo, y esto también está relacionado a estas datas, só podem partir de um mundo vazio e fragmentado, como é o mundo do corpo. Que não é um mundo errado, só que é vazio e fragmentado. É um mundo a ser superado, a ser transcendido. Agora vamos ver que existem algumas formas de transcender esse mundo e voltar para o mesmo mundo, só que depois de tê-lo transcendido. A alma, que é a única que poderia ser escutada no mundo da luz, porque é a própria luz que nos foi dada, só pode desejar dar. Ou seja, só pode desejar dar e voltar ao amor. Não tem outra chance. É o que a alma deseja o tempo todo, se for desejo. Vamos falar da palavra desejo para entendê-lo apenas. É o que puxa o tempo todo nos alma. Dar e voltar para o amor. E o que produz as doenças, os problemas, os contratempos, as brigas, as diferenças, os divórcios? Quando uma parte quer dar e a outra quer receber. Quando uma parte nossa, interior, estou falando, quando eu me separei, quando eu me separei, que sim, só posso me separar de mim mesmo. Separei uma parte minha que deseja algo, que quer ir para um lugar, e a outra que só deseja ir para outro lugar. Isso é a verdadeira separação, né? A alma não quer mais nada. Entender isto é um grande princípio. Dar e voltar ao amor pleno, essa é a única forma de nos afastar do medo, das carências, da falta, do sofrimento que provoca a divisão entre tenho e não tenho, quero e não posso, melhor dar ou melhor receber, ser ou ter, primeiro é dar ou primeiro receber, sempre estou na dualidade, mesmo que considere o dar. É saúde ou doença, isso me fará bem ou me fará mal, isso ofende o outro ou não ofende, e tantas outras coisas que existem só podem existir aqui e agora, porque lá não tem aqui e agora, aqui tem tempo e espaço, né? Essas coisas só podem existir aqui, agora e assim. É exatamente onde algumas religiões te dizem que você tem que estar. Aonde? Tem que estar aqui, agora e assim. E não são religiões do Ocidente, estou falando do Oriente, tá? Então, se estou aqui, agora e assim, só posso estar aqui com o corpo. Porque a alma não está aqui, agora e assim. Ela está em todo lugar, a todo momento e de todas as formas. O que sí sabemos é que só podemos conhecer os mundos superiores, inclusive a ideia de Ein Sof, de infinito, por analogia. E há muitas analogias a nosso redor, no cotidiano. Conhecer um caminho para nos reconhecer em todos os caminhos, essa é a ideia. Ou reconhecer uma árvore para conhecer todas as árvores. Ou conhecer uma árvore para reconhecer todas as árvores. Já desde este lugar, a árvore de Natal já faz um sentido diferente. Só nesse ponto que estamos falando. Porque acaba sendo uma árvore também. O problema da humanidade é que só aprendeu a pedir, nunca aprendeu a observar, a corrigir, a equilibrar, a valorizar e nem a reconhecer os caminhos entre os caminhos. Todos os símbolos viraram crenças, todos, e são usados para pedir. Nenhum símbolo, e quase que a árvore de Natal também. Tem pessoas que pedem para a árvore de Natal, eu já conheci, tá? Nenhum símbolo e nenhuma força é usada para dar, sendo que para dar realmente precisamos de muita mais força do que para pedir. Pedir é fácil, todo mundo pede, né?
Entonces, recriamos a vida a cada instante y recriamos un mundo a cada día. Esa es una conciencia superior. Eso puede ser feito con o sin consciência também. Mas sempre é feito. Ao nosso redor, sempre acontece. Temos claros exemplos disso ao nosso redor, sem ir muito longe, nas árvores. Nas árvores. A árvore é considerada pela maioria das tradições eixo dos mundos, axis mundi. Por exemplo, o que eu falei antes, temos a Yggdrasil, do lado esquerdo aqui da tela, a árvore escandinava, que tem uma coesão com 9 mundos na mitologia nórdica, a Ashvata invertida dos Vedas, cujas raízes bebem do absoluto. Esses são arquétipos de árvore. E também temos a árvore da vida, e também temos a árvore de Natal. Mas vejam que são parecidas. E isso não é uma casa. Não é uma casa. Temos um topo com uma estrela, um Keter, uma luz que está entrando pelo topo. Agora, rápida e facilmente, vocês vão reconhecer. Inclusive, vão reconhecer até as cores, quando eu comece a mostrar para vocês. E se o ato de enfeitar uma árvore de Natal não fosse uma tradição, e sim um ritual inconsciente, que não podemos largar? Eu conheço pessoas até totalmente agnósticas, totalmente contra as religiões, mas eles montam a árvore de Natal. Porque, no fundo, sabem que tem algo lá dentro, A árvore da vida é o desenho original de muitas criações, costumes e até rituais. A árvore de Natal tenta reconstruir a imagem de luz ou da luz perfeita no mundo da escuridão. Como todos inconscientemente tentamos reconstruir a luz perfeita. O que nós buscamos em método de criação, quando falamos de algo que chama resultado, é reconstruir a imagem perfeita da luz. A árvore e a árvore. Árvores. Ambas são árvores. O arquétipo da árvore que ilumina responde a um trauma primordial da humanidade, que é o medo da escuridão, aquilo que eu estava falando. E é um desejo primordial, o desejo de iluminação. Ou seja, a celebração do retorno da luz, que eu falei lá no solstício de inverno, e o resgate da luz, que também nomeamos da luz caída. Só que aqui, se vocês observaram, é solstício de verão, não faria muito sentido 25 de dezembro estar comemorando o retorno da luz. Sim, faria muito sentido, por exemplo, em 2025, em 20, acho que foi 20 de junho, não em 25 de dezembro. Esse medo é ancestral e começa com Adão. Isto já eu contei. Adão tinha medo e achava que ia terminar, o mundo ia se acabar, e aí o solstício de inverno, então, era uma época de ansiedade cósmica para o mundo antigo, pelo medo que a luz não voltasse. A luz precisava estar representada de alguma forma. Por isso, existe esse conceito temporal de árvore iluminada. Que também, se falamos de árvore de Natal, ela foi tomando diferentes formas, e tem até muitas lendas, e muitos mitos, e muitos contos, mas aqui vamos direto ao assunto. Teve representações teatrais no dia de Adão e Eva, até que essas representações teatrais que eu estava falando, depois foram para dentro das casas, porque parece que eram muito barulhentas, incomodavam os vizinhos e não sei o quê, e deixaram de se fazer. E foram para a árvore, foi para dentro da casa. Uma coisa que, se não fosse costume, pareceria algo raro, uma árvore dentro de uma casa. Se seguíssemos a mesma tradição, a árvore de Natal, como comemoração da luz, dentro das casas, teria que ser esse ano, por exemplo, em 20 de junho. Se voltarmos, então, à árvore da vida, então deveria estar montada o ano todo, porque é durante o ano todo que precisamos resgatar a luz. Essas luzinhas que colocamos na árvore são as Nitzotzot. Não teríamos que esperar o 25 de dezembro. Poderíamos ter montado o ano todo desde que seja com esta consciência. E veja que de um lado aparecem luzes azuis, do lado direito, aqui do lado direito, foram colocadas propositalmente por mim. E luzes vermelhas, Geburá, e luzes amarelas, mas na verdade são 3 cores, dourado, azul, branco, vermelho, são as cores que aparecem na árvore de Natal, casualmente, vamos dizer.
Você tem o arquétipo perfeito, as dimensões com as cores perfeitas para simbolizar cada energia, as luzes para consagrar e elevar a luz, as guirlandas para estabelecer os caminhos que conectam tudo. E as guirlandas, que nós já temos uma boa referência em algumas tradições, de estas festas que eu estava falando, onde se penduravam maçãs da árvore, as cores, os presentes que simbolizam o mundo físico, aquilo que retorna e não aquilo que você vai tentar enfiar à força lá em cima, como que tem que ser algo forçado e merecido. Não, é algo que retorna e se manifesta como a luz retornante. Mas essa luz tem que ser enviada através da consciência. O que eu falava, as guirlandas que representam os sendeiros ou caminhos dentro da árvore. En resumo, a árvore de Natal é um mapa antigo escondido no nosso dia a dia e que pode trazer tanto a vida como conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque quando se penduravam essas maçãs, na Idade Média, também se penduravam hóstias sem ser consagradas para simbolizar a purificação. Então, aquelas árvores simbolizavam o quê? A árvore da vida ou do bem e do mal? Ambas. É você que decide qual árvore vai representar na tua casa. Se é a árvore do medo, em formato religioso, ou a árvore do amor, em formato de vida. Que buscamos quando, por exemplo, em determinados níveis de Kabbalah, buscamos acender a luz de coisas que estavam apagadas. Em nenhum momento, um sábio da antiguidade ou um cabalista ia te falar: não, não, isso é um ritual pagão, não. Ele convertía ese ritual y yo entendía desde a Kabbalah. Porque si nós estamos afirmando que no só na Torá, sino también na Torá oral, que se llama Kabbalah, todo está dentro, incluso y contido, nada podría ser pagão, nada podría ser ruim, nada podría ser para descartar. Muito menos uma árvore. Independente de época e de tradições pagãs, temos ainda a oportunidade de ver e simbolizar cada enfeite na árvore de Natal como o restabelecimento da ordem perdida e cada luz que colocamos lá na árvore como uma faísca resgatada e elevada. Ou seja, um verdadeiro ato de tikkun olam, de correção do mundo, né? Decorar a árvore pode ser uma forma de consertar o mundo. E eu não digo porque se você não faz com essa consciência, será o que será. Será uma repetição, inclusive a reunião familiar será uma repetição de outra reunião, com as situações, com os problemas, mas se você realmente o leva e o eleva para um nível superior, isso vai ser algo completamente diferente. O ato de decorar e colocar uma árvore dentro da casa e enfeitá-la com luzes e bolas coloridas reflete o desejo necessário que mantém todo em movimento. Lembra que falamos? Para ter movimento precisa de desejo. Lembrar do que já vimos antes, toda a energia que se movimenta é para a satisfação de um desejo determinado. Esse desejo pode ser de dar, de receber, de fazer, Basta decidir mudar o lugar desde onde você fazia algo rotineiro ou sem um sentido claro. Há outras coisas do dia a dia que ocultam a sabedoria dos caminhos da alma e podem funcionar de forma totalmente diferente se nos conectamos a elas, claro, né? Há muitas coisas do dia a dia. Há muitas. E vou mostrar uma que provavelmente algum de vocês fez parte da infância de alguns de vocês ou algum de vocês conhecem. As crianças há milênios, não há milênios, há séculos, na verdade, eu exagerei um pouco aqui, estão ensinando um ritual de ascensão da alma. Qual que é esse ritual? Amarelinha. Aqui temos gente de Portugal, né? O jogo da macaca, acho que chama em Portugal. E da macaca, a palavra macaca também tem uma palavra em francês que tem a ver com a cor amarela, tá? É uma viagem ao mundo interior. É uma árvore da vida. O ascenso e posterior descenso, assim como Moisés no Sinaí, numa viagem de equilíbrio e continuidade onde cada elemento conecta com uma sabedoria ancestral. Eu fiz aqui um esquema onde coloquei algo que eu vi há muito tempo, algo num livro que se chama Livro da Sabedoria, um livro que está em inglês, tá? Book of Wisdom. Está este esquema, mas não desta forma. Por quê? Porque o autor desse livro não percebeu que
o lugar desde onde começa o jogo não é o lugar 1. Malkuth está fora do jogo. Está fora do jogo, porque o primeiro pulo, que na verdade nem seria o primeiro pulo, acho que o número 1 se pula, né? Sempre. O jogo começa fora de, do desenho, né? Que geralmente se faz com X. Não? E, ou seja, começa em Malkuth, mas a primeira Sefirot, que seria Yesod, já é o número 1. Onde se joga a pedra, onde se joga o elemento, e se pula. E essa parte do ego, essa parte, inclusive do imaginário, aonde se fazem os pedidos, falando em pedidos, né? Se pula para outros níveis, né? Que falamos de Hot e Netzach, se pula para um nível. Agora eu vou explicar um pouco mais, mas estamos falando de um nível dual, com dois P's. Então, um P e dois P's. Equilíbrio e unir a dualidade. Essa seria a sequência, né? Mas, de qualquer forma, uma viagem de Malkuth a Keter. Enquanto a árvore representa a descida da luz ao mundo físico, esta árvore, chamado amarelinha, representa a elevação do mundo físico em busca da luz, pelos mesmos caminhos, mas pulando com uma perna nas sefirot individuais. Ou seja, a síntese das três colunas, que são as sefirot individuais, o equilíbrio que tentamos alcançar nessas sefirot. Aqui temos, observe aonde se inicia então. Aqui, fora, porque nós estamos fora, nós não estamos pulando o dia todo, nós estamos fora. E o primeiro pulo, ou aquilo que se pula, é a primeira etapa. Ninguém começa o caminho com um pé, sempre com dois, desde Malkuth. Observe aonde a pedra é jogada, no mundo da imaginação, da ilusão, no espelho, nos sonhos, em Yesod. Os quadrados duplos nos obrigam a incluir a dualidade para, posteriormente, voltar ao caminho da unidade. Ou seja, Echad, a um, que é o início e a conclusão de toda a viagem interior. Um, Malkuth, e um, Oseu, que seria Keter. Observemos também que para se manter em pé nas esferas superiores é preciso integrar Gesed e Geburah, Netzach e Hod, e Binah e Hokmah. Se você pender demais para um lado, você cai, de igual que na árvore da vida. E cada quadro individual, ou seja, Yesod, Tiferet e Da'at, devolve a unidade, mas só se o equilíbrio é mantido. Senão, tem que voltar todo para trás e tentar de novo. Ambos arquétipos possuem 11 dimensões. Sabemos que a árvore da vida são 10 dimensões, mais Da'at, ou seja, 11 dimensões. Tem uma sefira oculta. Cabalisticamente, a sefira oculta é aquilo que desconsideramos muitas vezes. De onde que nós estamos partindo? De Malkuth. Depois temos as 10 estações do jogo, né? Sendo a número 10 o céu. Mas Malkuth precisa estar incluído para que todo tenha sentido. No mundo físico, o físico precisa estar incluído para que possamos iniciar um caminho espiritual ou um caminho interior. O que uma criança poderia aprender aproveitando a popularidade do jogo? Que a vida também é um caminho, que equilíbrio é fundamental mesmo quando há bifurcações, que é necessário integrar opostos, que tocar o céu pode ser um objetivo elevado, mas voltar à terra sempre é necessário. A criança que brinca da amarelinha desenhada dessa forma, como está na imagem, está inconscientemente dançando sobre a estrutura de 11 dimensões do universo, como a ciência hoje o reconhece também. O universo tem 11 dimensões. A criança, então, como tínhamos falado, a alma corre para o divino, o céu, mas sua missão não é ficar lá dissolvida. Ela deve retornar ao corpo, ou seja, à terra, trazendo a pedra, a centelha resgatada ou a consciência adquirida. Lembramos, resgatamos consciência de baixo para cima e trazemos consciência de cima para baixo. Resgatamos luz de baixo para cima, trazemos luz de cima para baixo. Esse também é uma forma de ver essa assim, brincadeira, entre aspas, né? Porque o místico vive no mundo real com a consciência do divino. Essa seria uma primeira conclusão. Então, aonde captamos a luz de Keter? No único lugar possível, em Malkuth.
certo? Até aqui a minha apresentação. Eu agradeço a todos vocês e vou deixar vocês com a Ana, que tem coisas interessantíssimas e super poderosas também para nós. Boa tarde, Horácio. Boa tarde a Boa todos. tarde. Então, vamos dar início agora a falar das energias do período referente a Rosh Hodesh, Tevet. Então, Rosh Hodesh, sabemos, é cabeça de mês, né? Então, esse é o momento, estamos justamente agora na Lua Nova, e este é o momento de nos alinharmos, né, desde os intelectos, né, desde a cabeça, com a energia deste mês. Exclusivamente, né, vamos falar também com relação à energia com as questões emocionais também, né? Já que a gente está falando de lua, né? Tem toda essa questão emocional que pode ser trabalhada através das energias que estão disponíveis nesse período. Vou compartilhar minha tela aqui. Ok. Então, da expansão à construção, uma nova estação energética, né? Então, eu vou recapitular aqui o que a gente falou no mês anterior, o mês de Kislev, de Sagitário, foi um mês de elemento fogo, de expansão, né? O arqueiro mirando a flecha para o alto, né? Com entendimento superior sobre confiança, inclusive. Né? Então, uma projeção ativa que dispara as flechas com direção e propósito. É o que vimos, né? E agora entramos no mês de Tevet, que é do signo de Capricórnio, um mês de terra, né? Então, a tarefa agora é aterrar, né? Aquele sonho, aquela flecha que foi lançada. Então, se aterra agora no elemento terra para construir uma fundação, né? E a espiritualidade aqui a gente vê de forma bem clara, olhando para essa continuidade, né, dos meses, que não serve para a gente só nos sentirmos bem, né, e sim para que a gente possa transformar a nossa realidade, conectando essas energias, aplicando na nossa realidade. As letras hebraicas, então, deste mês, né, as forças que moldam a energia, é a letra Ain, que criou o signo de Capricórnio, que significa olho, né, e é o portal da nossa percepção e a chave para o nosso trabalho espiritual deste mês. Então, a Ain está aqui. E a letra Bet, que criou o planeta Saturno e simboliza a casa, a estrutura que contém a luz. E aqui hoje a gente vai aprofundar na letra Ai, né? Então a letra Ai tem o valor de 70. E se a gente for olhar a forma da letra Ai, a gente consegue ver aqui, né, que podem ser representadas por dois olhos aqui também, né? Além dela ser realmente o olho em si, né? Então, a realidade, o que que a gente pode trazer de aprendizado aqui? Que a realidade nunca é só de um jeito. Ela sempre tem várias camadas, né? Então, qualquer situação, especialmente as desafiadoras que enfrentamos, tem múltiplas perspectivas, né? Então, situações como um bloqueio no trabalho, um conflito familiar, alguma dificuldade pessoal, todos têm no mínimo 70 ângulos, né? E aí a gente pode treinar esse olhar aí para identificar esses 70 ângulos, né? Fica aí a pergunta, né? E quando estamos diante de uma situação, né? Acho que a gente podemos nos perguntar, né? Qual das 70 faces eu ainda não vi aqui que pode me trazer aprendizado, né? Então, retificar o nosso olhar é escolher a face que revela uma luz, né? Uma luz oculta. E aqui continuamos com relação à visão, né? Então, a letra Ai, olho, revela um trabalho espiritual aqui no mês de Tevet, né? Como uma retificação da nossa visão e da nossa percepção, né? E a gente tem escolhas sempre a fazer, né? E aqui a gente pode ir para um olhar, né, de Anhará, que significa mal olhado, um olhar de julgamento, da crítica, da inveja, a percepção que se vê, né, apenas como falta, com dureza, com pedidos, né, e com a limitação da nossa realidade, e isso resulta em isolamento, insatisfação e frustração, né. E aqui eu acrescentei, enquanto o Horácio, né, trazia, a questão do medo, né, então, se a gente está com esse olhar, escolhe seguir com esse olhar, né, de julgamento, o medo é o que se apresenta na nossa realidade. Ou, né, a escolha para um Ain Tová, que significa bom olho, né? Então, olhar ativamente, um olhar que está ativamente procurando ver o bem, né? Procura potencial, a luz, a centelha divina nos outros, né? Em todas as situações. E isso resulta, né, em um fluxo de abundância e de bênção e complementando aqui um olhar de amor ou um olhar de medo. E o Tevet é o 10º mês, né? Se a gente for considerar o mês de Nissan, estamos no 10º mês. E 10 corresponde a Sefirah de Malkut, o reino, o físico, né? Então, Tevet é a manifestação da nossa evolução espiritual. Tem a função de trazer
a luz até a última camada da realidade. Então, o que alinhamos, né, desde aqui de cima, agora é o momento de se manifestar, é o que a gente visualiza aqui, né? Então, Tevet é onde a luz pode ser vista no mundo físico, em Malkuth. É uma oportunidade para ver se a nossa espiritualidade está funcionando no mundo real, realmente, né? Então, passamos do número 10, agora vamos entender o número 4, né? O número 10, se a gente for contar os meses a partir de Nissan, e agora o número 4, se a gente for contar a partir de Rosh Hashanah. E aí o 4, né, está muito relacionado a construindo uma base, né? Então aqui a gente vê quatro pernas que sustentam uma base sólida, né? Reforçando a influência, inclusive de Binah, que a gente já vai ver daqui a pouco, né? Com sua energia de estruturação e de limites, né? Então os 3 primeiros meses foram de gestação de ideias, né? Por a gente for considerar o ano solar, né? Então os 3 primeiros meses foram de gestação de ideias e Tevet é onde essa energia encontra a realidade. Está aqui em Malkuth, encontra a realidade e nos impulsiona para formar e para construir com base sólida a nossa realidade. Então, na árvore da vida, a gente tem no alto aqui a influência de Binah, Saturno, né? Com estrutura, lei, rigor, delimitações, disciplina. Então, aqui está a origem da nossa estrutura, né? Que a gente começa a dar forma a essa estrutura. E embaixo temos Malkuth, né? O nosso foco na terra e na matéria, onde vivemos e sentimos essa estrutura alinhada, né? Inclusive com as nossas emoções aqui em Veira. Então, quando temos um problema aqui, né? Quando ficamos isolados apenas aqui na matéria, né? Achando que somos, inclusive, a fonte de tudo, né? Isso nos gera frieza, né? Medo de perder, que não compartilhamos, que não estamos com um olhar de amor, né? E a solução é nos conectarmos, né, com o centro da árvore, sempre, né? Que é a nossa essência, Tiferet, né? Dentro dessa estrutura da árvore da vida. Dentro da energia do período, então, estamos ingressando aí com o solstício de verão aqui no hemisfério sul, né? E aí, o que que a gente pode trazer aqui de aprendizado? Isso representa um pico da luz solar, né? Então, os dias ficam mais longos durante esse período de verão, né? E começa agora com o solstício de verão, amanhã. Então, é um momento de máxima energia de doação, né? De uma força criadora, da força solar, né? Por isso, mais ainda precisamos ter essa estrutura, esse vaso de Binah, né? Essa disciplina, essa estrutura, essa lei, essas delimitações dentro da nossa realidade, né? Dentro do nosso universo mental. Então, uma luz excessiva, sem um vaso com maturidade, sem essa estrutura, que a gente pode, através do nosso entendimento, construir, em Binah, então, sem a gente ter esse vaso desenvolvido suficientemente para conter tanta luz, pode queimar, levando a ego e a impulsividade. Então, o aprendizado aqui em Tevet, a energia desse mês nos convida para construir essa estrutura interna, esse cli, esse vaso, para que possamos receber e canalizar com a energia de abundância disponível nesse período, nesse momento cósmico, né, que temos essa energia solar aí. Então, aqui eu queria trazer também uma dupla natureza da energia deste período. Então, Saturno é um planeta mais distante do Sol aqui no sistema clássico, né? Então, ele está relacionado também com o elemento terra e possui uma energia descrita como seca e fria, por conta dessa distância, né? E também está ligado ao mundo das ilusões. Então, podem acontecer dificuldades de expressão, de sentimentos, né? Profundamente conectada apenas com o plano físico, né? E ao desejo de receber, uma característica bastante pragmática, séria, né, que acredita que tudo precisa ser conquistado através da força, né? E do outro lado a gente tem uma energia interna que está ligada ao elemento água, né? Um símbolo de misericórdia, inclusive, ligado a Sefirah de Hesed, na árvore da vida. Então temos a capacidade de enxergar tanto o propósito espiritual quanto o significado material, né? E é interessante uma oportunidade aqui que eu inclusive não anotei nos slides, mas é, se alguém se visualiza numa direção apenas espiritual, esquecendo a matéria, toda essa energia aqui de terra pode nos ajudar a unir, né, a integrar esses dois aspectos, né? E aqui uma imagem que eu achei muito interessante. Então, um elemento externo, que é o que vemos, o elemento terra, dentro desse período, e uma energia interna, que é de água, o que está oculto, né? E relacionando com Hesed, a misericórdia, isso nos ensina que sobre uma superfície pragmática e estruturada existe um poço, né, uma empatia, sensibilidade e potencial de amor
incondicional, né? O trabalho desse mês é cavar a terra, né, seca, através, a terra que está através da lógica ali seca e do materialismo, né, para acessar uma fonte interna de misericórdia, né? Então, se ficamos presos na matéria, permanecemos secos. Agora, se usamos a matéria para compartilhar, conectamos com o fluxo da água, né? Essa energia que está oculta dentro do mês. Desafios que podem se apresentar nesse período, né? Então, foco na matéria, a ilusão de que o mundo físico é a única realidade e apego ao que foi conquistado com muito esforço, né? E o medo de arriscar e perder, né, os bens materiais, inclusive. E o que pode ter de trabalho, né? Maturidade, sair da dependência, cortar o cordão umbilical com que nos limita, né, e assumir total responsabilidade pela nossa realidade. Fazer essa estruturação através do nosso entendimento. Risco consciente, trocar busca por segurança material por coragem, né, de se arriscar em novas causas. E, consequentemente, alinhar dessas novas causas aí a um propósito maior, compreender que o trabalho não é um fardo para um ganho material, mas uma oportunidade sagrada de revelar o bem do mundo, né? Então, estamos trabalhando, estamos nos comunicando com outras pessoas, estamos interagindo, então há sempre a oportunidade de revelar um bem no mundo, né? E fazendo uma integração aqui da energia e deixando aqui, né, algumas reflexões para que possamos fazer durante o mês, né, a todo momento. Então, purificar o olhar, ao sentir impulso de julgar ou criticar, a gente poder parar, lembrar que Tevet vem de Tov, né, bom, que significa bom. Procurar ativamente o bem em todas as situações e nas pessoas. Essa é uma integração aqui interessante. Outra é escolher sempre a outra face. Então, se uma situação aparecer de forma bloqueada ou como um problema, né, lembrar-se, né, das 70 faces e nos perguntarmos que perspectiva existe aqui que eu ainda não estou vendo, né? Terceiro, ser um canal de bênção. Então, usar a nossa visão para ver a luz nos outros, né, e manifestar essa luz. Ao escolher ver o potencial em vez de falha, né? Você eleva a si mesmo e aos outros. Você se eleva a si mesmo e aos outros ativando um fluxo de energia positiva. E compartilhamento ativo, né? A gente sabe que, bom, nesse período que eu falei, estamos entrando no solstício de verão, luz máxima, então, doação máxima dessa energia solar, e a gente pode nos alinhar com essa energia, com os nossos atos de bondade aí também, não solicitados, né? Com a nossa proatividade, né? Então, quanto mais compartilhamos, maior crescimento para nós e para os outros também. Conclusão, então, o convite de TV é claro, a qualidade da estrutura que construímos depende fundamentalmente da qualidade da nossa visão. Neste mês, temos o poder de usar a disciplina para não julgar o mundo e sim para treinar nosso olhar, né? Um olhar que não se fixa na imperfeição, mas que ativamente revela a luz. Ao escolhermos ver o bem, nós o manifestamos aqui na nossa realidade. Então, Podestov, um bom mês para todos. Maravilha. Obrigado, Anne. Muito bom. Gratidão, gratidão, abraço, Gratidão. gratidão a todos. Lembrando que quando julgamos e quando criticamos, aquilo que você falou, estamos na coluna esquerda sempre, né? E coluna esquerda, e Geburá, e se pensamos na amarelinha, logicamente perdeu, tem que voltar, né? Porque está desequilibrado. Cuando pensamos en Geburá, en desequilibrio, rápidamente estamos asociando, ¿no? Entonces es interesante ir para o arquétipo da árvore da vida se tiver uma intenção de, ou um impulso, né, de falar de alguém, ou de criticar, ou essas coisas, de julgar principalmente, né? E falando em pedidos, o pedido é um julgamento, né? Está julgando. Pois é, peraí, estou incompleto. Está errado, o universo está errado, eu tinha que ter outra coisa, ou tinha que ter mais, é um julgamento. Todo isso traz desequilíbrio, está bem associado com o que falávamos antes. Então temos aí Bet, Aimbet. Uhum. 72, aí temos 72 nomes também. A energia de Gesed, Gesed, a gematria é 72. Então, como está todo associado a essa grande quantidade de luz disponível, né? Que temos.
Está aberto os microfones, então se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Anne ou para mim, alguma reflexão, contar alguma história de Natal, está aberto o microfone. Boa tarde, Horácio. Boa Boa tarde, tarde. Ana. Uma reflexão interessante sobre a amarelinha. Na escola onde eu trabalhava, no pátio da recreação, tem pintados vários jogos para as crianças utilizarem durante a recreação. E onde você colocou Malkuth para fazer a apresentação para nós, está escrito Inferno. O joguinho parte do inferno para as crianças. Uhum, Então, agora associando com o que você falou, tem um sentido bem diferente, né? claro, Muito interessante, claro, muito porque é o lugar interessante. onde nós estamos afirmados, né? A partir de ali depois Uhum, começa o jogo, né? Começa a ascensão. sim, sim. Faz sentido, então? Sim, uma coisa que eu observei é que as crianças destras, elas passam com mais facilidade pelo jogo do que as canhotas, porque elas têm que se firmar na perna direita. E aí elas perdem o equilíbrio. Foi Uhum. uma observação que eu fiz. Interessante, né? Bem, Eu são também achei, como a gente dá aula, a gente observa muito a diferença entre o destro e o canhoto, claro, né? sim. Então, essa é uma observação que eu fiz no joguinho. Deve estar associado a alguma coisa lá do cérebro mais profunda, né? Porque tem uma diferença entre o destro e o canhoto. La ciencia sí, está relacionado al cerebro. Uhum. Para Kabbalah está relacionado con alguien que mintió en la vida anterior. É o fato de Alguém ser que? canhoto. Alguém que mentiu na vida anterior. Ah, que mentiu. Mentiu. Ah, eu precisava desse conhecimento quando eu dava aula. Todo tem uma quantidade de sinais, simanis, que estão relacionados todos a situações assim. São muitas coisas interessantes que em algum momento nós vamos abordar, talvez numa aula especial, né? Sim. Mas, mas claro, sim, si lo tracemos para assim, no cérebro, todo está relacionado com algo que está no nosso cérebro. Mas isso que está no nosso Uhum, cérebro veio de algum lugar, né? As uhum, tendências, as características, porque precisamos aprender algo nesse plano, nesse momento, né? Tem muita coisa, grande parte do mundo associa esse jogo com o feminino e outros jogos mais, não sei, mais energia com o masculino. Isso foi assim, sim. inclusive, há muito tempo nos Estados Unidos, não sei hoje, onde se um menino, por exemplo, fazia amarelinha, era visto Sim, os e, meninos não e se interessavam muito, não. não se interessava muito. Por quê? Porque Nukba, Malkut, é feminino, é um mundo que recebe, não é homem ou mulher, né? Estamos falando das Uhum, energias. Mas veja bem, não é? Que seja preferencialmente feminina, quer dizer, o feminino indo buscar a energia masculina e o masculino uhum, descendo para o feminino. É o encontro necessário que também se dá horizontalmente, né? uhum. Gratidão. E gratidão, Anne, também. Muito boa apresentação. Vou usar muito aqui em casa porque tem um aniversariante nesse mês. Que bom, que bom. Gratidão, Meire. A ideia também era levar um pouco todo, né? As energias do período, que são super importantes, e também as energias no período no sentido simbólico, que talvez não são estritamente cabalísticas, mas estão associadas à Kabbalah. Às vezes não se aborda em Kabbalah algumas situações porque se acredita que están disociadas y nada está disociado de la Kabbalah. Algunas cosas tal vez puedan estar un poco más distantes, mas si buscamos a conexión siempre tenemos en nombres, en construcciones, en algún sistema, mas eso es masónico, mas también masonería durante mucho tiempo estaba asociada a Kabbalah y usaba los conocimientos cabalísticos. Ah, no, mas eso es del cristianismo, no es del judaísmo. Sí, mas las tres religiones monoteístas nacen del mismo origen y del mismo lugar, entonces está todo asociado y está todo conectado, ¿no? Y es bueno muchas veces trazer a conciencia esas conexiones. Bueno, aproveiten a hacer las preguntas, comentarios. Ese año
em reunião de Kabbalah não haverá mais oportunidade de fazer comentários, só em 2026, que o ano deixa, é o ano da manifestação. Agora, agora ainda estamos no ano da gestação, então, beleza, então você, Ana, e se você... Eu ainda quero comentar, Horácio. Ótimo, que bom, Karina. Tenho alguns comentários aqui. É fascinante a amarelinha, porque é algo que sempre me marcou muito da minha infância também. E eu tenho certeza que, se a gente pegar o contexto, né, a primeira parte, tendo esse conhecimento que a gente tem da árvore, fazendo essa associação com a amarelinha, imagina instruir os nossos filhos, né, dar ao mundo filhos com esse conhecimento, partindo desse lugar. Nossa. Nossa, assim, me arrepia, assim, sabe? Porque é Uhum. grandioso. É brilhante isso. Então, assim, muito profundo. Agradeço de coração. Nunca mais vou olhar para a amarelinha com os mesmos olhos. Ah, E, e se a gente for pegar, por exemplo, associar essa questão que a Anne comentou também de uma forma linda, brilhante, sobre treinar o nosso olhar, né? Então, assim, treinar o nosso olhar para, em todas as situações, acender a luz de coisas que estavam apagadas. que maravilha. Habitar esse caminho dessa forma, que profundo, que lindo. Então, assim, vejo muitas conexões aqui e com certeza também vou utilizar, assim como a Mary falou, né, a apresentação da Anne vai comigo hoje, de ter esse olhar qual das 70 faces que eu ainda não vi. Então, gratidão aos dois. Gratidão, Karina. Gratidão. Gratidão. Isso que falamos, né? Nos encontrar a cada dia, no dia a dia, né? O dia a dia é uma reconstrução do mundo. Sim. A cada instante estamos reconstruindo, refazendo Uhum. o mundo. A partir de refacermos o mundo interior, nossa percepção, estamos também reconstruindo o mundo externo, né? E eu sei que muita gente aqui vai ter a oportunidade de levar isto para crianças ou para familiares, não para mudar a percepção, sino para incrementar, para acrescentar a forma de ver as coisas, né? As brincadeiras, todo pode ter um viés espiritual, né? Todo pode nos conectar, porque de fato todo nos conecta, mas a diferença que falamos hoje, né? Se é conscientemente ou não, né? Conectar nos conecta, mas se for consciente aproveitamos muito mais disso, né? Usamos para a vida, né? Essas associações, né, nos faz viver cada vez mais consciente, né? Porque vai trazendo mais elementos para que a gente possa Claro, enxergar e ver a realidade e claro. pensar também desde um lugar mais elevado, algo que parecia uma simples brincadeira, né? Uhum. Sim, sim. Não sei se algum, por exemplo, joga baralho. No baralho também nós temos os quatro paus, né? Relacionados cada um a um mundo, a 52 baralhos, ou depende do tipo de baralho, mas sempre tem uma conexão também com todo isto, com a árvore da vida, com a Kabbalah, e uma conexão direta. Horácio, tá escutando? Estou escutando, sim, Natália. O que eu achei mais interessante hoje mesmo do encontro de hoje foi. Quase que eu não pego ainda, tive que sair, mas consegui voltar a chegar a tempo. É a questão que a Anne falou do olhar. Inclusive, até essa semana eu tive alguns insights aí de reuniões antigas, mas parece que esse mês aí, que a gente fala das energias, né? Às vezes a gente tem que se prender naquilo, tipo como tem esse negócio de horóscopo, essas coisas, a gente se prende aquilo, mas a gente tem que saber aproveitar essas energias. Então, eu acho que a questão do olhar foi bem interessante. E aí, meio que eu consegui agora uma explicação de por que eu tive alguns insights que eu não tive antes nesse período. Talvez por causa do olhar. Parece que a gente fica com uma percepção melhor. É isso aí que eu vi com o negócio que ela falou que a gente está tentando nesse mês aí do olhar, da gente saber enxergar as coisas de uma forma diferente, não com julgamento, mas procurando levar mais em consideração a reflexão. Então, eu acho que é um mês bom para a gente procurar justamente até aquilo que ela falou das 70 fases, que a gente não viu. Esse é um período que fica bem fácil da gente conseguir trabalhar essa reflexão, uma vez que as energias estão centradas aí nesse olhar. Foi bem interessante. Valeu. Bacaníssimo, é isso aí, senão a gente fica limitado com o olhar, né, e deixa de seguir com o processo de aprendizado e de evolução. Então, sempre ampliar nossos olhares, sempre, Que boa para o percepção, crescimento, né? para a elevação. Gratidão. Boa Gratidão. tarde. Muito bom. A ver se você encorajou mais alguém para falar.
Eu de novo. Ah, Só queria acrescentar que a árvore de Natal, ela é uma coisa muito importante desde a minha infância, né? Que a minha avó trouxe a tradição da Alemanha e ela sempre teve um significado muito grande, inclusive da maçã que ela contava para gente. E a minha árvore de Natal, ela virou assim a árvore do amor e dos amigos, porque todos me dão uma bola de Natal quando viajam. Então eu tenho uma bola de Natal de cada cantinho do mundo que as pessoas viajaram e se lembraram de mim. Então, ela realmente tem uma força muito grande, porque todo mundo que vem aqui se apaixona por essa ideia e começa a fazer a mesma coisa. Trabalhar uma energia maior, não é só uma decoração, ela tem um significado ali. Cada bolinha tem uma história. Eu achei a sua explanação assim fantástica. Ela acrescentou muita coisa para minha história aqui da minha árvore também. que legal. Maravilhosa. Isso já vai dentro de tua árvore, então. Sim, ficou mais poderosa ainda esse ano. Boa, boa, Gratidão, Meire. gratidão Muito por bom, mais muito bom. essa reunião fantástica para gente. E então a ideia é que estas reuniões, estas aulas acrescentem, né, em toda essa nossa visão, né, de todo o que fazemos, o que valorizamos, o que estamos dispostos a dar e, bom, enfim, certo? Então, encerramos a reunião por aqui. Se não há mais participações, eu agradeço da minha parte e desejo Agradeço, aí, gratidão. Um ano novo de muita luz para todos nós. Muita luz, gratidão a todos. Então, igualmente. Obrigada. nada. Agradeço, Anne, agradeço a todos. Gratidão, gratidão, abraço, gratidão a todos. Gratidão, gratidão.